Bem, gente, então estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso. E a aula de hoje vai ser sobre a doença aterosclerótica carotídea extracraniana. Bom, vamos dar uma revisada aqui na anatomia da carótida, para a gente poder entender os locais onde a doença aterosclerótica acomete mais o segmento carotídeo. Então a carótida é esse vaso longo na região cervical. Nós temos a carótida comum, que sai do lado direito, né? Ela sai do tronco braquicefálico, e do lado esquerdo sai, na maioria das vezes, diretamente do arco aórtico. A carótida comum, ela abaixo do ângulo da mandíbula, na maioria das vezes coincidindo com o bordo superior da cartilagem tireoidea, ela se bifurca em carótida interna e carótida externa. A carótida interna, geralmente ela é mais calibrosa do que a carótida externa, e ela geralmente não emite ramos na região cervical extracraniana. Já a carótida externa, ela costuma ser mais fina e costuma ser frequente a presença de ramos no local da dissecção. Durante a dissecção, o primeiro ramo que a gente encontra normalmente é a tireoideia superior. Então aqui nós temos aqui do nosso lado esquerdo seria a carótida interna. A gente vê aqui que não tem nenhum ramo saindo dela. E do lado direito a carótida externa, onde a gente vê aqui a artéria tireoideia superior saindo, o primeiro ramo da carótida externa. A gente consegue ver, identificar dessa maneira a diferença entre a carótida interna e a carótida externa na dissecção. A principal causa de isquemia cerebral de origem extracraniana é a doença aterosclerótica. Como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, existem outras causas também, mas a mais comum é a doença aterosclerótica. O ponto mais frequente de acometimento da aterosclerose é justamente na bifurcação carotídea, seguida de carótida comum, artéria subclávia e artéria vertebral. A bifurcação carotídea ela é mais acometida porque neste local existe um aumento na força de cisalhamento, que é aquela força que acontece com o impacto do fluxo sanguíneo sobre as paredes dessa região carotídea, né? Então você aumenta o grau de estresse sobre as paredes do vaso nesse local. Então você tem mais lesão endotelial e, consequentemente, maior formação de placas ateroscleróticas. A isquemia, ela pode ocorrer. Deixa eu voltar aqui. A isquemia ela pode ocorrer tanto pela progressão da placa, ou seja, a placa ela vai aumentando de tamanho, vai causando estreitamento da luz do vaso até obstruir completamente a luz do vaso, ou então pode acontecer os acidentes intraplaca. O que são os acidentes intraplaca? Como a gente sabe, a placa aterosclerótica ela é composta por uma cápsula fibrosa, que reveste a placa, e abaixo da cápsula fibrosa existe o conteúdo da placa, né, que ela é muito rica em lipídio, na maioria das vezes. E no interior dessa placa, com a evolução, com o aumento da placa, ocorre a formação de vasa vasorum da placa. E essa vasa vasorum ela é composta de vasos muito delgados. Com o próprio movimento da placa causado pelo fluxo sanguíneo,
pode ocorrer a ruptura desses vasos, desses vasinhos, causando a presença de um hematoma que faz com que essa placa se expanda de maneira abrupta, podendo fraturar a cápsula fibrosa e expor dessa maneira a matriz lipídica que fica no interior da placa, abaixo dessa cápsula fibrosa. Esse material que é composto, pelo qual é composta a placa, esse material lipídico, ele é extremamente trombogênico. Então, quando entra em contato com o sangue, ocorre a formação de trombos. Então, essa placa, independente do tamanho dela, se ela tiver um acidente de placa, pode ocorrer a formação de um trombo na superfície da placa, e esse trombo pode aumentar a ponto de ocluir o vaso totalmente, causando uma trombose daquele vaso. Ou então essa placa, esse trombo, ele pode se fragmentar e dar origem a um êmbolo que vai se deslocar em direção distal à placa e obstruir um vaso mais adiante. Então, além da placa poder obstruir pelo aumento dela mesma, pode ocorrer esses acidentes de placa e então ocorrer a trombose ou a embolização. E essa embolização, ela geralmente ocorre para os vasos, para as artérias da retina ou para a artéria cerebral média, que é geralmente para onde ocorre essas microembolizações. Aqui nós temos uma figura de uma placa onde ocorreu aqui uma ruptura da sua cápsula fibrosa, expondo o material lipídico que existe no interior da placa. E esse material, como eu falei para vocês, é um material muito trombogênico. Quando entra em contato com os elementos figurados do sangue, então ocorre a formação do trombo. Esse trombo, ele pode aumentar e ocluir totalmente o vaso, dando uma trombose do vaso, ou então ele pode se fragmentar e dar origem a um êmbolo e acabar ocluindo alguma artéria, geralmente as artérias da retina, né? Ou então a artéria cerebral média. Existem, como eu falei para vocês, outras causas de insuficiência vascular cerebral, que vão causar isquemia cerebral, que não são ateroscleróticas, são as causas não ateroscleróticas. Uma delas é a arterite de Takayasu. A arterite de Takayasu é uma inflamação das artérias de grandes artérias, né, como a carótida, a aorta, artérias pulmonares, artérias renais, e ocorre um espessamento da parede da artéria, de forma que pode causar uma estenose significativa, ocasionando então insuficiência vascular cerebral. Então é uma doença inflamatória, acomete mais pacientes jovens do sexo feminino, na faixa etária entre os 20 e 30 anos de idade. Então a gente consegue diferenciar a arterite de Takayasu pela história clínica, porque a doença aterosclerótica, apesar de ser uma doença inflamatória, ela tem uma evolução mais tardia, uma evolução mais arrastada, que acelera a partir dos 50 anos de idade. Então, geralmente não acontece na faixa etária que acontece a arterite de Takayasu. E a aterosclerose também é mais comum em homens, né? Seria outra diferença importante. Outra causa seriam as embolias de origem cardíaca. Aqui faltou um M, me desculpa, depois eu corrijo. São embolias de origem cardíaca. Essas embolias, elas ocorrem porque existe a formação de trombos no interior das câmaras cardíacas. Esses trombos, eles podem ser formados por presença de doença orovalvar importante, presença de arritmias, a principal delas é a fibrilação atrial. Quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio e que apresenta uma área de acinesia de ventrículo ou de átrio, onde aquela parede ela para de contrair naquele local
e ocorre estase sanguínea e pode se formar um trombo nesse local. Além disso, pode ocorrer também a presença de aneurismas de câmaras cardíacas, aneurisma em átrio, aneurisma em ventrículo, que são locais onde podem formar trombos também. Outra causa de insuficiência vascular cerebral não aterosclerótica seria a displasia fibromuscular. A displasia fibromuscular é uma alteração na parede das artérias, onde a sua forma mais comum é a displasia fibromuscular, a fibrodisplasia, e onde ocorre dilatação e estenose sequencial da artéria, por exemplo, a carótida, e essas estenoses, estenose e dilatação, estenose e dilatação sequenciais que se formam na carótida, como nós vamos ver na figura mais à frente, elas causam uma dificuldade da passagem do sangue, e o sangue passa de padrão de fluxo laminar para o fluxo turbilionar, aonde pode ocorrer a formação de trombos e causar então a insuficiência vascular cerebral. Além disso, podemos encontrar também acotovelamento da artéria carótida interna, que são os kinkings. Esses kinkings eles podem ser de ângulo muito estreito e simular estenose, como se fosse uma estenose aterosclerótica ou qualquer outra causa de estenose importante, né? E dá sintomas também. Os aneurismas de carótida podem causar também sintomas de insuficiência vascular, porém os aneurismas de carótida eles são muito raros, né? A carótida é um vaso mais fino do que a aorta, então geralmente as artérias mais finas, em vez de dilatar, elas ocluem, né? Então é menos comum a formação de aneurisma de carótida. Podem ocorrer sintomas cerebrovasculares consequentes à dissecção de carótida. Essa dissecção de carótida, a dissecção de carótida é quando ocorre uma delaminação, uma separação que ocorre ao nível da camada média, e essa delaminação ela pode ocasionar a formação de um flap, e esse flap pode obstruir a carótida, causando então sintomas de insuficiência vascular. Além disso, o paciente com tumores na região cervical, que são submetidos à radioterapia, o paciente pode desenvolver lesões actínicas na artéria, que também podem causar sintomas de insuficiência vascular cerebral. Lembrando que, apesar da existência de todas essas causas para a insuficiência vascular cerebral, a mais frequente é a doença aterosclerótica. Então a gente vai falar com mais detalhes sobre a doença aterosclerótica, né? E essas outras causas ficam mais na lembrança. Temos que saber também fazer o diagnóstico diferencial, e que muitas vezes nós vamos fazer através de exames de imagem, né? A gente pode achar que é a doença aterosclerótica e de repente no exame de imagem surpreende uma dessas causas que eu listei para vocês. Aqui nós temos o exemplo de dois exames diferentes da mesma doença. Então aqui seria um paciente com arterite de Takayasu. O primeiro exame é o Echo Color Doppler de carótida. Nós vemos a parede, tanto a parede abaixo e a parede acima da luz do vaso, nós vemos um espessamento importante da carótida. E esse espessamento aqui é muito característico de processo inflamatório, né? No caso, a arterite de Takayasu. Quando tem uma placa aterosclerótica, nós vemos uma área de estreitamento da luz, mas é uma área de estreitamento focal, não é um estreitamento tão contínuo como nós observamos aqui nesse vaso. Esse segundo exame é uma angiotomografia. E essa angiotomografia, se a gente olhar só o exame, é lógico que nós não podemos dar o diagnóstico com certeza que é uma doença de Takayasu. Mas se formos observar a idade do paciente, a história clínica do paciente,
Lembrar que a arterite do Takayasu, ela cursa com pródromos, o paciente tem perda de peso, dor, febre, são sintomas mesmo de uma doença inflamatória crônica. E aí vem a tomografia, uma tomografia com esse aspecto de uma artéria com um segmento longo da artéria afilado, e aí associado ao exame clínico, ao exame laboratorial com VHS aumentado, com provas de função reumática alteradas, você chega à conclusão que o paciente tem artrite Takayasu. Esse próximo slide são a primeira figura é uma angiotomografia e a segunda é uma arteriografia de pacientes portadores de displasia fibromuscular. Então, como eu falei para vocês, a gente observa aqui áreas de estenose e dilatações. Estenose e dilatações. Essa imagem ela é conhecida como imagem em pontas de pérolas. Então, essas áreas de estenose causam uma dificuldade de passagem do fluxo sanguíneo pela carótida interna, onde o fluxo sanguíneo ele passa de laminar para turbinonar, então ocorre a formação de trombos no interior da carótida interna, podendo dar sintomas cerebrovasculares. Aqui essas duas figuras, a primeira uma arteriografia e a segunda uma foto de uma cirurgia do paciente portador de um kinking, de uma tortuosidade, de um acotovelamento da carótida interna. Então, a gente vê aqui que esses acotovelamentos da carótida interna têm um ângulo bem fechado, simulando uma estenose mesmo significativa, apesar do paciente a gente ver que não tem nenhuma placa aterosclerótica, a artéria lisinha, sem nenhuma evidência de aterosclerose. No entanto, nós vemos aqui essa tortuosidade significativa que dificulta a passagem de sangue por esse local e pode dar sintomas de insuficiência cerebrovascular. Bom, o quadro clínico do paciente com insuficiência cerebrovascular, qualquer que seja a origem da insuficiência cerebrovascular, pode ser doença aterosclerótica, pode ser arterite Takayasu, pode ser displasia fibromuscular, qualquer uma daquelas que eu citei para vocês, nós podemos encontrar a presença de ataque isquêmico transitório ou a presença de AVC, AVC isquêmico. O ataque isquêmico transitório, ele é caracterizado por episódios com sintomas neurológicos que duram menos do que 24 horas. Por definição, o ataque isquêmico transitório ele se dá pelo tempo de duração dos sintomas. Então, sempre os sintomas duram menos do que 24 horas. Na maioria das vezes, dura entre 2 a 15 minutos. Tá? Então, isso aqui é muito importante a gente diferenciar, para a gente diferenciar entre AVC isquêmico e ataque isquêmico transitório. Os sintomas que podem apresentar, existem sintomas característicos e sintomas que são menos característicos de doença neurológica. Então, amorose fugaz, disfasia ou afasia, parestesia ou paralisia, sempre tem que estar presente. É muito difícil ter um ataque isquêmico transitório que não tenha alguma dessas que eu citei para vocês. Amorose fugaz, disfasia ou afasia, parestesia ou paralisia. Então, geralmente tem pelo menos um desses sinais no paciente com AIT. Cefaleia, tontura, convulsão, deterioração mental podem cursar no paciente com ataque isquêmico transitório, porém são sintomas, são sinais e sintomas menos específicos. Os mais específicos são esses primeiros que eu falei para vocês. Quando existe o comprometimento de artéria vertebral, o paciente pode apresentar queda sem desfalecimento, sem perda de consciência, ataxia, vertigens, tonturas e zumbidos. Ou seja, são sintomas da região vértebro-basilar. Então, aquele paciente com obstrução, com comprometimento da artéria vertebral. O AVC ou AVE é um termo genérico. Ele pode ser, quando a gente fala AVC ou AVE, a gente pode estar se referindo tanto a
AVC isquêmico quanto AVC hemorrágico, hemorragia cerebral e hemorragia subaracnoide. O AVC isquêmico, que é o que vai aparecer no paciente portador dessas doenças que nós estamos estudando, entre elas a doença aterosclerótica carotídea extracraniana, o paciente vai apresentar o infarto cerebral. O infarto cerebral ele é dividido em três tipos principais. Nós temos o infarto cerebral que causa infarto lacunar. Nós temos um infarto cerebral que é causado por uma embolia, né, por doença tromboembólica, e tem o infarto cerebral que é causado pela oclusão do acometimento da doença carotídea. Geralmente, quando o paciente tem o AVC isquêmico, geralmente existem os fatores de risco que são relacionados à doença aterosclerótica, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, obesidade ou alguma doença cardíaca pré-existente. No exame clínico, nós temos a palpação, a ausculta, e não devemos esquecer de aferir a pressão dos dois membros superiores. Na palpação, tem que lembrar que a palpação deve ser feita com muita cautela. Lembra que esse paciente é um paciente que potencialmente tem uma placa de ateroma na carótida, então a palpação deve ser cautelosa, palpar uma carótida de cada vez, nunca palpar as duas ao mesmo tempo, e durante a palpação buscar a presença de frêmito no trajeto da carótida. Se nós conseguimos palpar o frêmito, provavelmente quando formos auscultar, nós vamos auscultar um sopro carotídeo, né, ou um sopro na região cervical. Quando o sopro é na região da carótida, geralmente ele está mais intenso na borda medial do esternocleidomastoide, mais ou menos ali na altura da cartilagem tireoide, onde provavelmente é a bifurcação carotídea. E esse sopro, a gente pode auscultar um sopro na região cervical com origem no precórdio. E geralmente quando o sopro é de origem do precórdio, se a gente ausculta o sopro na região cervical e ele aumenta de intensidade conforme nós nos aproximamos da fúrcula external ou da região precordial, aí a gente pensa mais em sopro de origem cardíaca. Então, além disso, além da palpação da ausculta, eu falei para vocês que devemos aferir a pressão dos membros superiores. E nós podemos encontrar doença na artéria subclávia. Então, o paciente que tem doença aterosclerótica, a aterosclerose é uma doença sistêmica. Não é raro o paciente ser acometido por estenose de carótida e estenose de subclávia também. Então, durante o exame físico, é importante nós aferirmos a pressão e se nos depararmos com diferença de pressão superior a 20 milímetros de mercúrio entre um membro e outro, isso aí quer dizer que o paciente provavelmente tem uma estenose na artéria subclávia, no membro onde a pressão é 20 milímetros de mercúrio ou mais abaixo do que a pressão do membro contralateral. Então, sempre que a pressão tiver uma diferença de pressão de 20 milímetros de mercúrio ou mais, sempre pensarmos em estenose de artéria subclávia. Quando nós temos a estenose de artéria subclávia, se essa estenose ela for anterior à emergência da artéria vertebral, nós podemos ter uma situação que se chama síndrome do roubo da subclávia. Então, esse exame é um exame que mostra, é uma angiorressonância, que mostra a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda, onde a artéria vertebral esquerda, a gente percebe que ela tem um calibre menor em relação à outra artéria vertebral, e ela está aqui se comunicando com uma outra artéria, que é a artéria subclávia esquerda.
do encontro da vertebral com a subclávia esquerda, a gente vê que tem uma área de oclusão, né, da artéria subclávia. Então, o que aconteceu aqui? O correto seria a artéria subclávia estar contínua, né, e a artéria subclávia é que está nutrindo o membro superior esquerdo desse paciente. No entanto, como tem essa oclusão da artéria subclávia, a artéria vertebral esquerda ela teve o seu fluxo invertido. Então, ao invés do fluxo estar indo da subclávia para a região intracraniana, o sangue, o fluxo sanguíneo dessa vertebral, ele está indo da região intracraniana para a artéria subclávia. Então, houve uma inversão na direção do fluxo dessa artéria vertebral. Ou seja, a artéria subclávia esquerda, ela está roubando o fluxo do encéfalo, tá? do cérebro, ela está roubando o fluxo, tá? Com a ajuda da artéria vertebral esquerda. Então, por isso que é chamado de síndrome do roubo da subclávia. Está roubando o fluxo aqui do território vértebro-basilar. Bom, os exames complementares que são utilizados para o diagnóstico e a decisão terapêutica do paciente são tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, o ecodoppler de carótidas vertebrais, angiografia digital, angiorressonância e angiotomografia. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética de encéfalo, elas são utilizadas para nós surpreendermos lesões isquêmicas ou lesões hemorrágicas que ocorrem nos pacientes que pode ocorrer nos pacientes com sintomas neurológicos. A gente está procurando lesão isquêmica. Lembra que o paciente com estenose de carótida, por qualquer uma das causas que nós descrevemos anteriormente, vai causar principalmente lesões isquêmicas. Então, a tomografia computadorizada, nas primeiras 24 horas, ela pode apresentar um erro de 10 a 30% no diagnóstico de isquemia. Geralmente a isquemia, na tomografia, ela aparece após as 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, a tomografia, a função dela seria de excluir hemorragia ou algum tumor na região encefálica. A ressonância nuclear magnética ela é melhor do que a tomografia dentro das primeiras 24 horas. A gente consegue encontrar resultados positivos de isquemia entre 4 e 6 horas após o início do quadro neurológico do paciente. Então é melhor, dentro das primeiras 24 horas, pedir a ressonância do que a tomografia. Toda vez que o paciente tem sintomas de insuficiência cerebrovascular, nós devemos solicitar sempre o ecodoppler de carótidas vertebrais, principalmente naquele grupo de pacientes que apresentam aqueles sintomas de ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório ele é muito sugestivo de doença no território carotídeo. Essas imagens das carótidas, elas são facilmente adquiridas pelo Doppler. O exame ele deve ser realizado por um profissional experiente que saiba determinar aspecto da placa, não só o grau de estenose, mas as características, descrever as características da placa, presença de alterações importantes na placa, como úlceras, trombos, e para isso é preciso um profissional muito capacitado e com um aparelho também muito bom, né? Porque os aparelhos de Doppler eles têm melhorado cada vez mais, mas nós ainda temos alguns aparelhos mais antigos funcionando. Então, nós temos que sempre procurar associar um bom aparelho com um bom profissional para ter o resultado mais fidedigno. A angiografia digital ele é considerado o método padrão ouro para o diagnóstico do paciente com doença isquêmica cerebrovascular. E além de fazer o diagnóstico,
ele também é importante para que possamos escolher qual a melhor forma de tratamento do paciente que é portador desse tipo de doença. A angiorressonância e a angiotomografia têm melhorado muito o padrão de qualidade da imagem, porém ainda são imagens com um padrão inferior aos da angiografia digital. Muitos serviços não solicitam mais a angiografia digital quando vão fazer cirurgia, por exemplo, de endarterectomia de carótida, mas para isso eles seguem um protocolo muito rígido de ecodoppler, com profissionais extremamente capacitados, e aí acabam fazendo o tratamento cirúrgico sem a necessidade da angiografia digital. Mas para provas de faculdade, de concursos, exames em geral, se perguntarem qual é o método padrão ouro para o diagnóstico da doença carotídea, é a angiografia digital. Tá? Bom, aqui está o exemplo de uma imagem de uma tomografia, e nessa tomografia nós encontramos aqui uma área onde tem essas setas pretas, que é uma área que mostra uma artéria com trombo. Esse aspecto é chamado de artéria hiperdensa. Ele costuma aparecer nas primeiras 24 horas, é um sinal precoce, mas ele aparece em artérias maiores, não aparece em artérias muito pequenas, não. Essa próxima imagem, a primeira foto, é a foto de um paciente com uma placa aterosclerótica na carótida, que mostra aqui um estreitamento da luz da carótida. É um ecocolor Doppler de carótidas. A segunda ilustração é uma angiotomografia. Nós vemos aqui que mostra com riqueza de detalhes, mas é uma imagem processada, né? Passou por um Photoshop aqui. Então, a imagem da angiotomografia e angiorressonância pode superestimar uma lesão, pode subestimar uma lesão, mas é uma imagem muito bonita, né? Muito ilustrativa. Aqui nós temos a imagem de uma arteriografia de carótida, onde nós vemos aqui uma placa na carótida interna, que causa um estreitamento importante da luz da artéria carótida interna. Observem aqui a diferença da carótida interna e da carótida externa. A carótida interna ela é mais calibrosa do que a carótida externa, e nós não vemos ramos saindo da carótida interna, como eu falei para vocês. Da carótida externa, a gente, além de ver uma carótida mais fina, nós vemos vários ramos saindo dela. Aqui nós temos a tireoideia superior, né, aqui ramos faciais, e etc. E como que a gente faz o tratamento dos pacientes portadores de doença aterosclerótica carotídea extracraniana? Bom, o tratamento clínico, nós devemos procurar o que a gente chama de melhor terapêutica clínica, né? E isso inclui mudança nos hábitos de vida, como abandonar o tabagismo, prática de atividade física, né? Perda de peso, hábitos de vida saudáveis. Além disso, o uso de antiagregante plaquetário ele é importante tanto para a prevenção de trombo no local da doença carotídea e também para diminuir a mortalidade cardiovascular, que as carótidas elas são consideradas as janelas das coronárias, ou seja, se a gente vê placa nas carótidas, é como se nós estivéssemos vendo também placas em coronárias. Existe uma associação muito grande entre doença carotídea e doença coronariana. Então, além de tratar uma trombose na carótida, nós estamos também prevenindo, né, um evento isquêmico cardíaco. E antiagregante nós podemos usar ácido acetilsalicílico, ticlobidina, clopidogrel ou associação de dois desses aqui para fazer dupla antiagregação plaquetária. Além disso, uso de estatinas, né, para diminuição do LDL colesterol, controle de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Os autores, quando falam em controle de hipertensão arterial no paciente com doença carotídea,
eles salientam o uso de beta-bloqueador. Então, se não tiver contraindicação de beta-bloqueador, utilizar associar o beta-bloqueador no controle da hipertensão arterial sistêmica. É importante a gente lembrar que tratamento clínico, né, dieta, medicação, os benefícios do tratamento clínico, os resultados do tratamento clínico, eles não aparecem de imediato, né? Isso aí parece óbvio, mas a gente não tem noção do tempo que demora para a gente ter benefício do tratamento clínico. Então, é importante a gente saber o seguinte, que para a gente conseguir prevenir mesmo AVC isquêmico, só após 2 anos de tratamento clínico a gente começa a ter os benefícios em relação à prevenção de AVC isquêmico, quando a gente fala em tratamento clínico para a doença aterosclerótica carotídea. Bom, e também existe o tratamento cirúrgico, além do tratamento clínico. Na década de 80, houve um grande boom, né? Um número enorme de pacientes foram submetidos à endarterectomia de carótida. E lógico, né, quando começa a operar muito, quanto mais você opera, mais complicação você tem. Então começou a despertar aí uma preocupação em relação ao número de cirurgias de carótida. E aí foram feitos entre a década de 80 e a década de 90, foram feitos 2 trabalhos a respeito da doença carotídea para saber comparar o paciente com doença carotídea, comparar o tratamento clínico com a endarterectomia de carótida. Então foram 2 trabalhos. O primeiro trabalho que eu vou falar para vocês é o NASCET. O NASCET ele foi um trabalho que foi feito com pacientes sintomáticos, ou seja, pacientes que tinham tido AVC isquêmico, né, nos últimos 2 anos, e esses AVCs isquêmicos já estavam resolvidos, o paciente, né, obviamente, o paciente ele sobreviveu, né, já tinha tido o seu AVC, né, mas o AVC já estava estabelecido, já estava estável. Ou então o paciente era portador de ataque isquêmico transitório. Então, é só paciente sintomático. Eles pegaram e dividiram os pacientes com lesões de 30% a 69% e lesões de 70% a 99%. Em cada um desses grupos, eles trataram metade com antiagregante plaquetário e a outra metade com cirurgia. Tá? Tanto no grupo com lesão de 30% a 69%, quanto no grupo com lesão de 70% a 99%. Aí eles fizeram isso. Aí qual foi o resultado que eles chegaram? A conclusão do estudo foi a seguinte: nos pacientes com estenose de 70% a 99%, aqueles que foram operados, né, que fizeram endarterectomia de carótida, a taxa de AVC em 2 anos foi de 9% contra 26% daqueles que só tomaram o AS. Então, nesse grupo de pacientes com estenose acima de 70%, a cirurgia ela foi muito mais eficaz do que os pacientes que só tomaram AS. No grupo com estenose menor, entre 30% e 69%, não houve diferença estatística em relação a AVC entre o grupo que tomou AS e o grupo que foi operado. Então, o NASCET chegou à conclusão que os pacientes com estenose acima de 70%, pacientes sintomáticos, né, o NASCET só estudou paciente sintomático. Os pacientes sintomáticos com estenose acima de 70% se beneficiam com a endarterectomia de carótida. Além do NASCET, houve outro trabalho também, que é o ACAS. O ACAS, ele estudou os pacientes assintomáticos. Então, o NASCET estudou os pacientes sintomáticos e o ACAS estudou os pacientes assintomáticos. O estudo teve um desenho semelhante. Pegaram o número de pacientes, distribuíram os pacientes em grupos com estenose leve, moderada e grave, e metade de cada grupo tomou o AS e a outra metade fez a cirurgia, a endarterectomia. E qual foi o resultado?
o resultado desse estudo foi de que os pacientes com estenose maior do que 60%, que foram operados, tiveram uma taxa de AVC de 5,1% contra 11% dos pacientes que fizeram tratamento clínico. Então, o estudo ACAS, que estudou os pacientes assintomáticos, chegou à conclusão que os pacientes assintomáticos com estenose maior do que 60% se beneficiam com a cirurgia, ao invés de só serem tratados com o antiagregante plaquetário. Tá? Então, lembra que esse estudo foram dois estudos diferentes. Ambos estudam a doença aterosclerótica carotídea extracraniana, mas um estudo foi sobre pacientes sintomáticos e o outro assintomático. Tá? Bom, e foram estudos realizados entre a década de 80 e 90. Praticamente só existia um antiagregante plaquetário, que era o ácido acetil salicílico. Não era tão difundido o uso de estatina, né? Não se conhecia tanto a doença aterosclerótica como se conhece hoje. Então, houve uma evolução no tratamento clínico dos pacientes com doença aterosclerótica desde a época desses estudos. Como que ficou então a indicação cirúrgica dos pacientes com doença carotídea? Então, hoje, o que tem na literatura, o livro que eu usei para fazer a aula, é uma FEI, né? A gente tem que utilizar o que existe na literatura, aqui no livro, para a gente poder ter uma referência. Não quer dizer que algum serviço possa ter uma conduta diferente, né? Mas aqui nós estamos falando de uma matéria que pode ser cobrada em prova, pode ser cobrada em concurso. Então, essa bibliografia que eu utilizei traz esses dados aqui. Tá? E é o que a gente vai usar e cobrar também, né, em cima desses resultados. A indicação cirúrgica nos pacientes sintomáticos seria, né, então você realiza ainda a arterectomia, leva para a cirurgia, pacientes com estenose maior do que 70%, ou então pacientes com estenose maior do que 50%, só que a placa é uma placa complicada, uma placa feia, uma placa heterogênea ou ulcerada. O que é uma placa feia? A placa feia é uma placa que é uma placa heterogênea. Ela tem tanto uma parte calcificada quanto uma parte mais gelatinosa, provavelmente por trombos, né? Presença de coágulos. Então é uma placa, é uma lesão que, apesar de ser menor do que 70%, é uma lesão que tem uma probabilidade grande de embolizar. Então, nesses casos, via de regra, estenose maior do que 70%. Estenose maior do que 50%, você opera em caráter de exceção. Então, ou quando tem uma placa heterogênea ou ulcerada, quando tem uma úlcera na placa, tá? que são saliências maiores do que 2 milímetros de profundidade, que a gente consegue ver no eco. Por isso que o eco tem que ser feito por pessoas muito bem treinadas, porque você quantificar a estenose da placa é uma coisa relativamente simples, o próprio aparelho faz. Você coloca lá o mouse de um lado e o mouse do outro e já dá o grau de estenose da carótida. Mas você tem que saber diferenciar uma placa heterogênea de uma placa homogênea, uma placa se a superfície é irregular ou se existe uma úlcera. Tá? Então, tem que ser realmente enjoado na hora de ver esse exame do paciente com portador de doença carotídea. Além disso, se você identificar a presença de um trombo flutuante, aí pode ser até uma placa de 10%, né? Independente do tamanho da estenose, aliás, né? Independente do tamanho da estenose, se houver presença de um trombo flutuante, quer dizer, uma língua de trombo ali, ó, você consegue ver mesmo assim um flap mesmo como se fosse uma placa, né? Mas você vê que a consistência é mais hipoecóica, né? Então, independente do tamanho da placa, né, se tiver esse trombo flutuando dentro da carótida, já é indicação de cirurgia também.
Então, isso aí são as indicações cirúrgicas no paciente sintomático, tá? Via de regra maior do que 70%, e você opera pacientes com menos de 70% quando placa heterogênea ou ulcerada ou trombo flutuante. Tá? Simplificando, é assim. Agora, pacientes assintomáticos. Lembra que pelo ACAS você poderia operar pacientes com estenose maior do que 60%. Porém, né, devido ao avanço no tratamento da doença aterosclerótica, a mais alternativas de antiagregantes, a novos estudos em relação à associação de antiagregantes, né, você tem hoje um tratamento clínico muito mais eficaz do que você tinha na década de 80, década de 90. Então hoje a indicação cirúrgica seriam pacientes com estenose acima de 80% nos pacientes assintomáticos. Tem também exceção. Então, quando é que você opera um paciente assintomático, né, nunca teve AVC isquêmico, não tem ataque isquêmico transitório, o paciente não tem nada. Se você encontrou sem querer, né, foi fazer uma avaliação cardiológica pré-operatória e foi visto lá uma estenose de mais de 60% no paciente, e o paciente for ser submetido a uma cirurgia de grande porte. O que é uma cirurgia de grande porte? Cirurgia cardíaca, cirurgia de aneurisma de aorta, cirurgia de ressecção ampla de tumor abdominal, né? Então, nesses casos, você não precisa, a lesão não precisa ser maior do que 80%. Se tiver uma estenose maior do que 60%, antes de fazer esse procedimento, antes de fazer a cirurgia cardíaca, antes de fazer a cirurgia de aneurisma de aorta, deve ser operada a carótida do paciente antes. Por quê? Essas cirurgias de grande porte, o paciente pode ter hipotensão durante a cirurgia, ou no pós-operatório, o paciente pode ter hipotensão e pode fazer um AVC isquêmico no pré ou pós-operatório. Tá? Então tem que fazer a cirurgia, antecipar a cirurgia. A cirurgia nos pacientes assintomáticos, ela é profilática, né? Então o paciente não sente nada. Então deve ser feita em grupos que são grupos de excelência no tratamento da doença carotídea. Se o grupo tiver um índice de mortalidade maior do que 3%, aí é melhor ou não operar, né, ou então encaminhar para um grupo onde tenha uma experiência grande no tratamento da cirurgia de carótida. Esse slide é só um exemplo de como é feita a medida, né, da estenose de carótida. Então, existem duas maneiras, né? Tem pelo método ECST e pelo método que foi o método conhecido como NASCET. Então, você pelo ECST, você usa o calibre do bulbo, né, sempre do local da placa. No NASCET, você usa o diâmetro da artéria sadia logo após o término da placa. Tá? Bom, quando vai fazer a cirurgia de carótida, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Então, se tiver mais de uma lesão, mais de uma estenose na mesma artéria, sempre deve corrigir as lesões proximais primeiro. Tá? Então, se você tiver uma lesão na carótida interna, né, e na carótida interna, na região cervical, e na carótida interna intracraniana, a lesão proximal, que é da carótida interna extracraniana, deve ser operada, deve ser tratada primeiro. Tá? Operar sempre a lesão que tiver relacionada ao sintoma, né? Parece óbvio isso, mas você pode ter, por exemplo, no mesmo paciente, você ter a carótida interna direita com estenose de 70% e a carótida interna esquerda com estenose de 70% também. Qual que você vai operar, se as duas são iguais? Opera aquela do lado que deu o AVC. Você vê qual lado que deu, que lado que tem lá na ressonância a imagem do AVC. Ah, foi do lado direito? Então opera o direito primeiro. Sempre o lado onde tem a lesão.
Se a lesão relacionada ao sintoma for inoperável, ou seja, se o paciente teve um AVC isquêmico por causa de uma trombose da artéria carótida interna, né, você não vai fazer a não ser que seja ali nas primeiras horas, você pode fazer o trombolítico, né? Mas se for uma lesão crônica, né, o paciente teve um AVC, mas dias depois foi feito o diagnóstico de trombose da carótida, é uma lesão inoperável. Você não pode operar, não pode revascularizar, que não adianta nada. Já teve um infarto cerebral ali, o infarto não vai, o parênquima cerebral não vai voltar a funcionar normalmente. Você pode operar você pode operar o lado contralateral, tá? Quando a lesão é bilateral, opera a que for maior, a mais comprometida, né? E se as duas forem iguais, opera a que deu sintoma primeiro. Quando tem um comprometimento simultâneo de carótida e vertebral, nunca opera a vertebral primeiro, tá? Sempre opera a carótida primeiro. Por quê? Como vocês sabem, tem o polígono de Willis, e o polígono de Willis faz a ligação entre o sistema posterior, né, entre a região posterior e a região anterior do cérebro. Então, se você, corrigindo a lesão da carótida, se o paciente tiver um polígono de Willis íntegro, completo, você pode melhorar a perfusão do território posterior só com a melhora do fluxo do território carotídeo. Então, muitas vezes você não precisa tratar a estenose vertebral. Bom, essa imagem é a imagem é uma ilustração de uma endarterectomia de carótida. Então a gente vê aqui que é feita uma incisão longitudinal que pega a carótida comum em direção à carótida interna. E a gente faz então o descolamento da placa de ateroma. A gente faz essa dissecção da placa de ateroma e retira essa placa de ateroma, e depois, ao invés de só fechar, só de suturar, coloca-se um remendo aqui, sutura um remendo, que é para não ocorrer uma estenose, né, um estreitamento dessa artéria. Então essa aqui seria a endarterectomia de carótida. E existe também a possibilidade de fazer a angioplastia e colocar um stent na carótida. Então são essas duas técnicas utilizadas, que seriam técnicas cirúrgicas, né, para o tratamento da estenose de carótida. Não vou aqui falar sobre qual que é melhor e qual que é pior, não é o objetivo da aula, né? Isso aí fica para uma discussão depois, para a gente ter em liga, ou se alguém tiver curiosidade pode me procurar que a gente conversa a respeito disso, não é o intuito da aula. Essa aqui é um paciente que foi operado por uma tortuosidade, um kink, né, na carótida interna. Então esse kink, como foi operado, provavelmente, na maioria das vezes o kink, o paciente não sente nada. O paciente visto lá um kink, uma tortuosidade na carótida, mas normalmente o paciente não sente nada. Quando o paciente tem sintomas de isquemia cerebrovascular, né, aqueles sintomas relacionados compatíveis, né, com doença cerebrovascular, como amaurose, parestesia, disfasia. Então aí esse paciente deve ser operado. Mas é muito difícil ter que operar o paciente por causa de tortuosidade. Nesse caso, né, com certeza o paciente tinha sintomas importantes, foi feita a ressecção de um segmento o segmento redundante da carótida interna, e na hora de fazer a anastomose foi colocado um enxerto, né, um PET, um remendo que eu falei para vocês. Então esse remendo é colocado porque se você fizer só a sutura aqui, você acaba ocasionando o estreitamento da artéria. Então é colocado um remendo. Aqui é o exemplo de um tratamento endovascular, o paciente com uma estenose da carótida interna, uma estenose grave, né, mais de 90% da carótida interna, e aí a gente vê aqui um balão sendo insuflado, e o stent aqui, a gente vê uma malha metálica aqui, localizada na região da estenose, e
o resultado final excelente da angioplastia com o implante de stent. Bom, então isso era o que eu tinha para falar para vocês, né? É um tema muito importante, muito interessante, que eu tenho certeza que vai ajudar aí a vocês nessa caminhada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e até a próxima então. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau.